Estimados amigos, a todos vocês, boa tarde. Que nós possamos ter a continuidade desses trabalhos com muita paz. Nós vivemos um período extremamente singular na história da nossa civilização. Ao mesmo tempo em que nossa ciência devassa os fenômenos da natureza, com o telescópio Hubble, fotografando mais de 1,5 bilhão de galáxias, descemos as regiões abissais dos oceanos, estudando a manifestação da vida nos grandes mares. Quando temos a oportunidade de assistir nas nossas salas, nos nossos lares, a fotografia do amanhecer e do anoitecer de Marte, o planeta vermelho mitológico, em que conhecemos que existe vida se manifestando no interior dos vulcões, numa atmosfera de enxofre, quando o homem consegue algo dominar das forças microscópicas, transformando-as em vacinas para a saúde da criatura, ainda convivemos com uma série de distúrbios e de problemas que refletem o descompasso existente entre o conhecimento e o sentimento, entre o intelecto e a alma. Esse descompasso é responsável por aquilo que os especialistas na área da psicologia social chamam de o século das doenças psíquicas. O século XX foi reconhecido como o século da AIDS e do câncer. O século XXI, embora o câncer e a AIDS continuem avançando, mas as doenças ditas psíquicas já se tornam uma epidemia envolvendo milhões e milhões de existências. Basta verificarmos que de 30 anos para os dias de agora, mais do que triplicou o número de pessoas que padecem da síndrome do pânico. A enorme quantidade de criaturas vitimadas pela depressão, inclusive crianças e jovens. A presença enorme de neuroses múltiplas, e estados de angústia que leva a criatura humana à infelicidade. Apesar deste avanço da tecnologia e da ciência, não resolvemos o problema da felicidade do homem. Além do mais, verificamos que estamos ainda numa civilização enferma. Basta observarmos a enorme quantidade de hospitais e de farmácias que compõem o quadro das nossas experiências nas grandes urbes. Este é um reflexo deste descompasso entre a essência da criatura humana e a realidade que nós vivenciamos em nosso dia a dia. Essa experiência que nós estamos atravessando, das doenças da alma ao sonho de toda criatura que é atingir a felicidade. Todo ser humano independente de cultura, credo, raça, condição socioeconômica, esta criatura deseja ser feliz. Se nós fizermos uma pergunta nesse instante aqui, neste auditório, a resposta que vocês me trarão é a resposta que eu teria na Rússia, na Inglaterra, na França, na Tailândia, na Malásia, no Japão, nas Filipinas, no Paraguai, na Argentina. Eu farei a pergunta nesse instante. Quem de vocês aqui gostaria de ser feliz? Levante a mão. Segunda pergunta idiota da tarde. Quem de vocês gostariam de encontrar a paz? Também levante a mão. Mas apesar de todos nós, de qualquer língua, de qualquer condição, ansiarmos pela paz e pela felicidade, a
grande maioria não conseguiu atingir este desiderato. E o mais interessante que nos deixa perplexos é que no seio das próprias religiões, aqueles que seguem os diversos caminhos luminosos, muitos deles ainda não conseguiram, porque a internalização, a interiorização desses elementos que instruem e libertam, ainda permanece distante da craveira comum. Estudos realizados pelas universidades de Harvard, de Massachusetts, de Tennessee, realizadas em várias universidades europeias, atestam um fenômeno que os diversos segmentos espirituais vêm trazendo à baila para a reflexão da humanidade: a importância do estado emocional de cada indivíduo para o seu estado de saúde verdadeira e, em consequência disto, um estado prazeroso de viver e um estado de felicidade. Estudos realizados por um grande professor na área de psicologia em uma universidade americana causou um impacto extraordinário há cerca de 8 anos atrás, quando ele surpreendeu os 32 alunos de psicologia quando eles chegavam para o estudo, para a aula, e ele então apresentou um vídeo onde ali estava a Madre Teresa de Calcutá, alimentando as crianças famintas de Calcutá. Ali estava aquela mulher pequenina, vestida de amor, se desdobrando para atender a miséria na Índia. Ali estava ela abraçando os portadores de hanseníase. Ali estava aquela mulher extraordinária, desdobrando-se para amparar a dor moral de milhares de criaturas. Depois que aquele filme de 20 minutos concluiu, os alunos estavam perplexos pela imagem impactante que fora apresentada. Aquelas crianças com hidrocefalia, aquelas crianças apresentando múltiplas patologias, e depois daquelas imagens, o professor resolveu apresentar uma outra atitude que causou surpresa. Ele recolheu a amostra de saliva de cada um dos alunos e enviou para o laboratório, que já sabia da pesquisa do professor. Cerca de 3 horas após, a resposta chegou e foi apresentado para estes mesmos alunos. Fora constatado, para cada um deles, antes ele perguntou aos alunos qual foi o sentimento que aquele vídeo havia despertado em cada um deles, e a resposta unânime, todos responderam que aquele vídeo havia despertado neles um sentimento de compaixão. Com o resultado colhido da amostra da saliva dos alunos, constatou-se que havia uma quantidade multiplicada de imunoglobulina A na saliva de cada um dos alunos. A conclusão da pesquisa deste professor, assim como de outros, é que quando você desperta em você o sentimento de compaixão, o seu organismo produz mais imunoglobulina A, que é um poderoso elemento que defende o nosso organismo contra a infecção respiratória. Outras pesquisas em universidades europeias constataram que quando a pessoa cultiva sentimentos de solidariedade, o nosso organismo produz mais glóbulos vermelhos, mais hemácias. Dificilmente quem é solidário sofrerá de anemia, porque o organismo vai respondendo aos estados emocionais de cada um de nós. A nossa realidade emocional será responsável pela saúde verdadeira, que não é esses sintomas apresentados. A nossa medicina, conquanto respeitável, ainda trabalha nos sintomas, sem descer à causa da maioria dos problemas que nós apresentamos de saúde. Porque a causa se encontra na essência imortal. A causa se radica no espírito. E as emoções refletem este universo espiritual. A psicossomática cada vez mais avança para demonstrar que dermatoses, problemas do fígado,
situações relacionadas com a pressão arterial, artrite reumatoide, artritismo, reumatismo, guardam relações muito profundas e íntimas com os nossos estados de sentimentos e de emoções. Por incrível que pareça, a mágoa, o ressentimento, o ciúme, a frustração pessoal, a autoestima baixa, produz uma série de enfermidades que dilapidam a possibilidade da criatura de ser feliz e de ser um ser humano saudável. A mágoa é um veneno que, penetrando na alma, penetrando no ser, vai adoecendo paulatinamente. Quando nós guardamos a mágoa ou o ressentimento, nós estamos perdendo a oportunidade extraordinária de redirecionar as nossas vidas ao mesmo tempo em que aquele sentimento destrutivo, atingindo os canais mais íntimos do nosso ser, ao longo do tempo, irão se materializar, somatizar-se. E não tenho absolutamente nenhuma dúvida de dizer que muita gente apresenta problemas ósseos e inflamatórios em consequência de sentimentos não resolvidos que se encontram aqui dentro de nós há tanto tempo. A questão do perdão, a questão do não perdão, tem uma relação direta com a nossa qualidade de vida, porque quando nós não perdoamos, na verdade, nós estamos dormindo todas as noites com os nossos adversários. Não deveríamos tê-los, mas gente, se já é problemático a gente dormir com quem nós gostamos, imagine dormir com quem nós não gostamos. E por que eu estou colocando de que não perdoar seria dormir todas as noites com os nossos adversários, ou com quem a gente não simpatiza? É porque o não perdão vitaliza-se na nossa mente. Quase sempre a pessoa magoada é aquela que permanece com o fantasma do problema em si. E muitas vezes quem nos magoou nem lembra que o fez. Uma pessoa pode me magoar e ela não perceber que teve a dimensão que eu dei ao problema. Passa-se o tempo e eu fico com aquela mágoa. Um dia, alguém chega para mim e diz: olha, você sabe fulano, a pessoa que me magoou? Eu disse: olha, não me fale no nome desta pessoa. Disse: olha, ele soube que ele está em Paris. E aí, ao ouvir a palavra, o nome dele, a minha pressão sobe, eu passo mal, tenho mal-estar, um aperto na garganta, e enquanto eu estou passando mal aqui, em Campina Grande, ele está jantando no restaurante da Torre Eiffel. Na outra semana, alguém me fala novamente no nome do triste. E aí minha pressão baixa, a coluna dói, eu fico completamente tenso, e enquanto eu estou amargurado no Nordeste do Brasil, ele já está no Coliseu Romano tirando fotografias feliz da vida. Na outra semana ele já está jantando ou fazendo compras em Nova York, compra de final de ano, e eu aqui com a mágoa. Ele nem se lembra que me magoou. Então a atitude de nos despojarmos daqueles sentimentos que ficam e que vão destruindo a nossa vontade de ser feliz é uma atitude de autolibertação. Nós não vamos beneficiar de imediato quem nos magoou. Normalmente estaremos nos beneficiando, porque estaremos nos colocando numa posição de libertação íntima. Já identificamos durante 25 anos em que temos tido a oportunidade de pregar o nosso pensamento ideal espírita, a qual fazemos parte. Já tivemos a oportunidade de verificar situações muito estranhas, situações que causam realmente compaixão e que merecem reflexão em todos nós, quando verificamos pessoas que se apresentam com a dificuldade enorme de ser feliz em vida e família. Um exemplo: hoje em dia as pessoas estão com a dificuldade enorme de externar a sua afetividade. Até a disposição da nossa casa, nos dias de hoje, não é muito interessante. Porque antigamente nós tínhamos mais espaço para olhar nos olhos do outro, de conversar com as pessoas
pessoas hoje, nós colocamos a poltrona no máximo em L, de frente da televisão, não sentamos de frente para o outro, conversamos olhando para William Bonner. E o pior, o problema da afetividade. Nós temos toda uma geração que está crescendo sem ouvir os pais expressar que os ama, sem escutar, sem receber o carinho, porque cada vez mais os pais estão preocupados, naturalmente, de prover a subsistência da família. O trabalho é cada vez mais intenso, ambos trabalham fora e as crianças estão sendo criadas pelo computador, pela internet, pelo videogame, pela babá eletrônica, que tem suas qualidades, claro, é indiscutível. A questão não é o valor do computador, que a tecnologia é inquestionável. O problema é como nós estamos lidando com esta dificuldade, com estas gerações que estão crescendo sem a afetividade devida. No máximo, investimos no sucesso profissional dos nossos filhos. Pagamos a melhor escola que podemos. Se possível, eles passam o dia todo nas aulas. Termina de meio-dia, escola convencional, voltam para casa para almoçar quando voltam. Saem às 2 horas para a aula de informática, às 3h30 vão para a aula de inglês, depois vão para a aula de balé ou para a aula de outra qualquer, retornam para casa às 6, 6h30, quando os pais chegam já estão cansados, e nós estamos cansados, não paramos para aquele momento de proximidade. Neste mundo coisificado, muitas vezes não percebemos que estamos às vezes perdendo até a identidade. Quando você entra na internet, você vira internauta. Quando você vai para o hospital, é o paciente. Quando entra no banco, é o cliente. Quando chega no supermercado, você é o parceiro ou é o freguês, se for uma bodega do interior. Nós perdemos. E quando chegamos no estacionamento do shopping center, que hoje é todo através da máquina, uma voz diz, a voz metálica, insira o seu cartão eletrônico, retire-o e suma. Você não fala mais com ninguém. Então este é o mundo coisificado, e a gente precisa ter cuidado, porque acreditamos que estamos investindo no melhor para os nossos filhos, quando nos preocupamos apenas com as notas, se ele está com a nota azul, com a nota vermelha, mas esquecemos de indagar e perguntar se os nossos filhos são felizes, se são seres humanos emocionalmente sadios, se são criaturas psicologicamente íntegras, para perceber depois que eles crescem, que há um vazio interior muito grande na maioria deles. Eu já tive a oportunidade de ser procurado por médicos cirurgiões hábeis, profissionais reconhecidos em todo o Nordeste, alcoólatras, advogados com afluência verbal capaz de reverter as causas mais perdidas, drogados, arquitetos de rara sensibilidade, dependentes químicos. Porque investiu-se no profissional de sucesso, mas não investimos no ser humano edificado, construído, no valor intrínseco que cada criatura precisa receber para ser um ser humano saudável. A doutrina espírita, e nos permitam aqueles que fazem parte desses belíssimos segmentos filosóficos e religiosos, sendo reencarnacionista, apresenta-nos de uma forma palpável e cristalina este grande e extraordinário projeto de vida que somos cada um de nós. Através das múltiplas experiências, nós vamos agregando vivências, dilatando a consciência, maturando o espírito, refazendo caminhos e aprendendo a valorizar a vida que nós temos. A importância de darmos sentido construtivo a cada coisa, a cada fato, a cada momento, a cada pessoa que nós temos a oportunidade de conviver, de enxergar, de tocar, de abraçar, de sentir. Como a nossa vida é importante, gente. Muitas vezes nós não damos valor à nossa existência, quando cada minuto é imprescindível. Uma senhora que teve câncer, ela venceu o câncer.
gostaria que vocês não precisassem ter uma doença fatal para resolver alterar sua própria visão de vida. Eu me recordo, gente, está muito cansativo, tá bom? Eu me recordo, eu gosto muito de contar uma experiência de ordem pessoal, porque para dizer do valor de cada vida que nós temos, da nossa existência. Eu sou daquelas famílias de muita gente. Hoje os casais só querem ter no máximo quantos filhos? Um, no máximo dois, não é? Eu sou daquelas famílias mais antigas, lá em casa foram 10. E meus pais me contaram que quando eles estavam noivos, o sonho deles era que nascesse uma menina, eles queriam uma princesa. E naquela época não tinha ultrassonografia, nenhum recurso, só sabia o sexo quando nascia. Então eles casaram, veio a primeira gestação e aquela expectativa da menina, mas nasceu homem. Mas vamos tentar, vamos continuar, era possível, tudo era muito simples. Minha mãe engravidou a segunda vez, e aí nasceu homem. Mas na terceira gravidez também foi homem. Na quarta, homem de novo. Mas na quinta, também foi homem. Na sexta gravidez, o homem nasceu também. Mas na sétima veio outro homem. Na oitava, homem. Na nona, minha mãe, como todas vocês mulheres, muito intuitiva, sutil, teve aquela percepção, olhou para o meu pai e disse: agora é a princesa. Algo me diz que é ela. E meu pai, como todo homem bobo, se arrepiou todo. Correu e comprou a mamadeira cor-de-rosa, o brinco cor-de-rosa, o lençol cor-de-rosa, a chupeta cor-de-rosa, o travesseiro cor-de-rosa, o lençol, tudo cor-de-rosa. Eu nasci. Foi a primeira decepção que eu dei aos meus pais. Mas eu fico imaginando se ela tivesse fechado no oitavo. Eu estava perturbado até hoje do outro lado. Eu agradeço profundamente o amor com que me receberam. E a 10ª gravidez, para vocês sorrirem felizes, foi a menina. Agora, percebo também que quando você conversa com a jovem, ela quer, não, só quero um filho e vou fechar. Talvez por isso, gente, nos últimos 30 anos, mais do que triplicou o nascimento de gêmeos na face da terra. Porque parece que eu estou vendo, a menina vai engravidar, vai fechar. Os espíritos amigos do outro lado, desce vocês 3, aproveitem vocês 4 que ela vai fechar. E tome a nascer gêmeos. Nós devemos valorizar a encarnação que nós temos. Ela é muito importante para os nossos passos. Nós temos as dores, os problemas que são decorrentes da nossa experiência atual. Detentores do livre-arbítrio, da liberdade de agir, através das nossas escolhas, nós iremos colher naturalmente o resultado do que nós estamos fazendo agora, pelo pensamento, pelo sentimento, pelas emoções, pelas palavras, pelas atitudes. O que estamos fazendo agora trará um reflexo natural para a nossa existência. Temos dores provenientes do passado mais remoto, das reencarnações transatas, como resposta, porque ninguém pode fugir das próprias criações. A beleza da presença de Deus, a grandeza da sua justiça, a presença da sua misericórdia junto a cada um de nós, está exatamente na oportunidade que se renova, para que a gente aprenda com os próprios erros, com os próprios deslizes, com os equívocos da estrada. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores como fazer para nós acertarmos mais e errarmos menos na nossa trajetória, os espíritos venerandos superiores responderam: a resposta está no pensamento de um vosso sábio da antiguidade, que vos disse: conhece-te a ti mesmo. Vasculhando o nosso mundo interior, iremos identificar as causas dos problemas que carregamos na atualidade. Vasculhando a nossa realidade íntima para o autoconhecimento,
iremos, ao passar as primeiras camadas dos equívocos, encontrarmos a beleza da divindade que repousa em cada um de nós. E ao descobrir as cintilações espirituais que mourejam em nossa vida, tornar-nos-emos criaturas edificadas, serenas, confiantes e sabendo escolher melhor os próprios caminhos. Em nossa casa, em nossa instituição espírita, certa feita uma senhora que sofria de enxaqueca há 5 anos, todos os dias doía profundamente a cabeça da jovem senhora, e com muita intensidade. Ela já havia ido para os melhores médicos e nada havia resolvido. Procurou a nossa instituição e quando ela entrou na sala, dizendo o problema que ela tinha da enxaqueca há 5 anos, olhamos para ela demoradamente e através de um insight, de uma intuição, foi dito àquela jovem senhora: tire esta mágoa do seu coração. Ela caiu num pranto compulsivo, chorou quase 5 minutos, para depois explodir de raiva, de ira. Eu não perdoo aquela miserável. Estava claro, todos acharam estranho, porque ao invés de passar tratamentos espirituais, foi pedido a ela que tirasse a mágoa. Eu não perdoo. Então ela narrou, desabafou, que há 5 anos atrás ela descobriu que o seu marido estava tendo envolvimento com a sua melhor amiga que morava na rua. O marido pediu desculpas, foi aquele transtorno, voltou, tudo ficou certo, entre aspas, mas ela afastou-se, claro, completamente daquela outra amiga. Mas a partir daquele instante, desencadeou aquela enxaqueca, a cefaleia, que a perseguia há 5 anos, todos os dias com grande intensidade. Ela foi embora da nossa instituição revoltada. 8 meses depois ela retorna. Já era outra mulher. Naquela primeira vez estava pálida, olheiras imensas, cabelo todo mastigado. Quando você vê uma mulher com o cabelo maltratado, ela não está bem. E quando ela voltou, 8 meses após, era uma outra criatura, com aqueles cabelos que vocês fazem assim, descendo por aqui, corata, não tinha mais olheira. Aí eu perguntei: como vai a senhora? Ela mora no bairro de Boa Viagem, em Recife. Como vai a senhora? Ela disse: Frederico, eu estou 85% boa. Mas como foi isso? Não, naquele dia eu saí revoltado com esta instituição. Eu querendo uma solução e vim dizer para tirar a mágoa. Mas no outro dia eu acordei com a enxaqueca, coloquei 3 batatas em pano aqui na cabeça, na testa. Mas eu precisava levantar para trabalhar. Levantei da cama. Quando abri a cortina, a triste ia passando ali. Linda, muito linda, bem vestida, sorridente, conversando com um amigo, esvoaçante os cabelos, o perfume, que eu acho que era francês, subiu que incendiou o quarto, porque ela morava no duplex. Ela disse que sentiu aquilo, mas meu Deus do céu, aquela triste ali, linda, charmosa, bonita, e eu aqui com uma batata na testa. Então ela percebeu que precisava fazer alguma coisa perante a própria vida. Que enquanto ela estava destruindo-se, destruindo a qualidade de vida, perdendo a esperança, o élan para viver, aquela criatura que teria sido a responsável, estava ali airosa, contente, saudável. Ela disse: Fred, eu ainda não consegui perdoar de todo, eu não sei como é que se perdoa pela metade, mas eu entendi. Ela disse que começou a cumprimentá-la novamente, já começou a orar a Deus. Ela disse: olha, a primeira oração que eu fiz para ela foi: Senhor, que aquela triste seja feliz. Foi a primeira oração que ela fez. Que aquela triste seja feliz. Já foi bom, porque está pedindo que a triste fosse feliz. Hoje eu já falo com naturalidade, mas acredite, depois que eu comecei a fazer este trabalho comigo mesmo e com ela, melhorei 85%. Passo semanas sem ter enxaqueca, e quando acontece não é com muita intensidade. Um parêntese: isto não quer dizer que quem sofre de enxaqueca é porque o marido está tendo caso com alguém.
Cada caso é um caso. Então, as nossas escolhas, as decisões pessoais daquilo que nós almejamos para a nossa vida, exercem uma influência direta. Os caminhos para uma nova consciência, os caminhos para a espiritualidade, passa exatamente, primeiro, pelo alto amor, o alto respeito à dignidade pessoal. Quem não se ama, não consegue ter olhos de amor à sua volta. Porque se nós que convivemos conosco mesmo não nos suportamos, como conseguiremos entender, suportar, compreender esse eterno com quem vive fora de nós? Tal qual se nós não conseguimos e buscamos amar ao outro, como desejamos amar aquele que é superior e que transcende a nossa capacidade de compreender. O outro é a ponte para Deus, como nós mesmos somos o viaduto para chegar até o outro. O alto amor é indispensável para o alto amor. Qualquer busca de valor espiritual saudável passa por uma averiguação sincera das nossas necessidades de mudar, de alterar as nossas vidas. Quando ele, o amor que caminhou na terra, disse-nos: vós sois o sal da terra, ele estava colocando com uma sabedoria inconteste o valor intrínseco que a nossa vida possui. Vocês que cozinham muito bem, para que serve o sal? Não digam salgar não, pelo amor de Deus. Dar sabor, temperar, contribuir para o sabor do alimento. Vós sois o sal da terra. Se a nossa vida está insípida, se a nossa existência não tem sabor, não tem vício, não tem brilho, somos nós que precisamos dar uma guinada na nossa existência, rever os próprios valores, ter a coragem de pular da barca para enfrentar o mar encalpelado, para enfrentar a tempestade, porque só aquele que acredita e ousa é capaz de sair da paralisia. Muitas vezes, por sabermos o terreno que estamos pisando, embora a vida seja rotineira, medíocre e empobrecida, não queremos sair dela porque sabemos o que tem ali. Nos acomodamos quando a conquista de espiritualidade representa ir adiante, sair da mesmice e acreditar que podemos fazer mais. Eu escutei num congresso de espiritualidade ocorrido no Rio de Janeiro, e escutei também no Triângulo Mineiro, onde realizávamos palestra, pessoas ligadas a movimentos espiritualistas dizerem: quem sou eu não presto, numa espécie de falsa humildade. Mas eu faço uma pergunta a vocês: Deus faz o que não presta? Não. Se Ele nos fez, logo nós? Acho que vocês não têm muita certeza disso, não. Se Deus não faz o que não presta e nos fez, logo nós? Parece filosofia de para-choque de caminhão, mas não é. Esta é uma grande verdade existencial. Nós somos luzes, vós sois deuses. O que eu faço, vós podeis fazer e ainda muito mais, porque o reino de Deus, o paraíso, o nirvana, não está aqui ou acolá. O reino está dentro de cada um de vós. É uma realidade alcançável quando começamos a internalizar, a buscar a interiorização desses valores, deixarmos de ser criaturas periféricas para sermos criaturas nucleadas, assentadas, sairmos da superficialidade para buscar os valores de profundidade. É isto que é o grande desafio da sociedade hedonista dos dias de agora. Observemos como, por exemplo, a cultura do fitness cada vez mais cresce de importância perante a economia do estado do Rio de Janeiro e de outros estados, que é a cultura das academias de ginástica. Há uma coisa muito sintomática: cuidar da saúde, todos nós devemos. Fazer ginástica é saudável, caminhada é maravilhoso, sob orientação. Mas há pessoas que estão, na verdade, extrapolando. Tem gente que todo dia faz 4 horas de ginástica,
Porque na verdade eles querem embelezar o corpo, e isto é sintomático. Onde há vazio por dentro, busca-se a compensação na embalagem. Cada vez mais aumenta a quantidade de pessoas preocupadas que a parte da frente entre e a parte de trás saia. É um culto exagerado à forma, porque há um vazio interno, porque não encontramos uma motivação para viver, porque não conseguimos enxergar a dimensão espiritual que possuímos. Investimos na aparência, no jogo das formas, e então, ao exagerarmos, perdemos o contato com aquilo que pode potencializar a nossa vida, com aquilo que pode enriquecê-la, tornando uma vida salutar, produtiva, libertadora e feliz. Cada vez mais nós vemos aumentar lá fora os homens que estão virando um triângulo, os ombros bem largos, a cintura bem fina, desenvolvendo os bíceps, os tríceps, às vezes até parecendo um quadrúpede. Às vezes o cérebro parece atrofiar um pouco, e quando nós paramos para refletir, normalmente são pessoas sem governo perante a sua própria existência. Nada contra cuidar do nosso organismo, devemos fazer. A preocupação é que os valores do espírito devem ser privilegiados neste mundo marcado pela coisificação. Nós podemos fazer a diferença. Nós que aqui estamos reunidos, neste belo encontro de uma nova consciência, estamos vivendo um período de transição do planeta. Estamos experimentando um momento de alteração de valor no nosso mundo. Estamos vivenciando a quantidade de crianças precoces que se voltam cada vez mais para as artes, para as ciências, que se voltam para as belezas da solidariedade, para o amor. Vemos a enorme quantidade de organizações não governamentais que se multiplicam salvando vidas. Vemos a enorme quantidade de jovens que estão deixando as drogas face à presença marcante do movimento evangélico, retirando-os das sombras. A revivescência da juventude voltada para a religiosidade nos Estados Unidos da América do Norte e na Europa, a revivescência dos valores espirituais, com uma quantidade cada vez maior de europeus e norte-americanos que buscam um sentido para a vida, o sentido espiritual para viver. E nós vivemos no Brasil, esta terra psíquica, esta terra que com uma facilidade enorme se volta para as coisas da alma, para as vibrações do espírito, onde cresce de uma maneira encantadora todo e qualquer movimento voltado para fundar uma civilização espiritualizada do amanhã. Qualquer grupo que se apresenta para refletir a respeito de quem somos nós, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos após a morte. Aí está a beleza deste trabalho que é feito não apenas aqui em Campina Grande, mas que se espalha através de sementes luminosas, desde as pessoas mais vividas até aqueles que estão despertando para a juventude e se voltando para aquilo que transcende a matéria. Esta é a grande oportunidade de, através da união dessas religiões e de segmentos filosóficos, debatermos os cuidados com o planeta, o cuidado que devemos ter com a nossa natureza, o respeito que devemos ter para com a vida, esclarecendo às criaturas que o maior presente do universo é viver. Este é o maior presente do universo. Viver. Viver aqui, viver além, viver sempre, sem barreiras, transformando-nos em criaturas pontes, não criaturas muros, erguidos pelo preconceito. E até lembrando, encerrando, veio que o nosso tempo já está chegado, não estou aqui com o relógio, mas recordando um fato muito interessante que nos foi narrado, em que dois companheiros pertencentes a religiões diferentes eram vizinhos, janela a janela. Um deles, mais, diríamos assim, tanto quanto fundamentalista, não aceitava a religião do outro, e ele orava todo dia na janela, voltado para aquele companheiro, que não era lá muito religioso, embora dissesse que o era.
E ele orava dizendo: Senhor, glória a ti, porque esses hereges, e apontava para o pobre do lado, um dia vão te reconhecer o poder. E o companheiro, que não era lá muito religioso, embora dissesse, ia inchando de raiva. Todo dia era aquela oração, meses a fio: Senhor, esses perdidos um dia irão reconhecer o teu poder. E o companheiro não aguentava mais. Um dia, já fazia meses que esse fundamentalista estava desempregado, não tinha nem o que comer. Talvez por fome, talvez por desânimo. Naquele dia o homem orou mais baixinho, mas dava para ouvir. E ele orou mais ou menos assim: glória, Senhor, eu não tenho nem o que comer, mas eu sei que tu irás dar um jeito nisso. O companheiro do lado ouviu e disse: agora é a minha vez. Foi para o supermercado, fez uma baita de uma cesta básica, bateu na porta do homem que o provocava. Quando o homem abriu, ele disse: tome, meu irmão. Mas não foi o seu Deus que mandou, não, foi o meu. Mas o companheiro, para não ficar por baixo, disse assim: glória, Senhor, quando tu mandas, até o demônio vem trazer na porta. Nós precisamos acabar com esta cultura negativa, porque nós precisamos convergir. Nosso adversário, se podemos assim nos expressar, é o materialismo dissolvente. É o materialismo que faz perder a esperança de milhares. É o materialismo que ceifa vidas. É o materialismo que leva ao suicídio. Se nós temos a busca da espiritualidade e temos alguns pontos de vista diferenciados, o amor nos unirá para sempre. E assim fazendo, nós, companheiros de cada um de vocês da mensagem espírita, queremos nos unir com todos vocês para poder dizer ao mundo, dizer às pessoas que nós encontramos no caminho abatidas, dizer para elas, para que elas escutem o nosso coração: obrigado, meu Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela luz dos meus olhos. Eu sei que existem tantos mergulhados na dor da cegueira. Obrigado pelos meus ouvidos que me permitem escutar o cântico dos pássaros, a brisa que passa sussurrante, o riacho murmurante. Eu sei que existem milhares, prisioneiros, mergulhados na experiência dolorosa da surdez. Por esta minha voz que me permite cantar o amor, falar de ti, disseminar a esperança, eu te agradeço, porque eu sei que existem tantos que atravessam a vida mergulhados na nudez. Por essas minhas mãos que me permitem tocar outras mãos, fazer um carinho, apontar um caminho, ajustar um ninho, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que são tantos os mutilados que mal podem levar o alimento aos lábios. Pelos meus pés que me levam em direção à vida, saltitando, bailando, caminhando, eu te agradeço, porque são milhares e milhares que estão paralisados no leito de dor ou numa cadeira de rodas. Obrigado pela roupa que me cobre do frio e me protege do sol. Existem tantos que andam envolvidos em andrajos de jornal. Pelo meu cérebro, o cérebro sadio que me permite concatenar ideias, refletir, orar, meditar, pensar em ti. Eu te agradeço, porque são tantos aqueles que sofrem de esquizofrenia, de loucura, de limitações mentais, da síndrome de Down. Mas eu te agradeço também, Senhor, pela grandeza da vida, pela oportunidade de voltar, porque nós sabemos que estes que hoje não enxergam, os que não escutam, os que não falam, os mutilados, os paralisados, os dementados, os que não tiveram lar, um apoio, um carinho, uma ternura materna, um dia voltarão a enxergar, a escutar, a falar, a caminhar, a se alimentar, a ter um lar, porque toda dor é passageira, toda provação é transitória. E quando os espinhos estiverem cravando os pés, os nossos irmãos de jornada, que nós possamos dizer a eles, como disse o poeta da música popular brasileira, o inesquecível Gonzaguinha: não importa as suas dores, não importa os seus espinhos, fiquemos com a pureza da resposta das crianças.
É a vida. É bonita. E é bonita. Muita paz. Que Deus os abençoe.